Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje nós vamos conhecer 15 países africanos com a maior população em toda a África. Antes de mais, queria agradecer a sua presença neste vídeo. Queria pedir que colocasse um like e uma sugestão nos comentários. Este é o canal Verdades da África. A África é o segundo maior e o segundo continente mais populoso do mundo. Com 1,3 bilhões de pessoas, o continente africano responde por cerca de 16% da população humana mundial. Sua população é a mais jovem de todos os continentes, com a idade média de 19,7 anos. Dentro do continente, a Nigéria é um dos países mais populosos deste continente. Mas agora vamos conhecer a lista dos 15 países com a maior população do continente africano. 15. Madagascar. A República de Madagascar é um país insular no Oceano Índico, a aproximadamente 400 quilômetros da costa da África Oriental. Em 2022, a população de Madagascar é estimada em 27,1 milhões, acima dos 2,2 milhões em 1900. A taxa anual de crescimento populacional em Madagascar foi de aproximadamente 2,9% em 2009 e aproximadamente 42,5% da população tem menos de 15 anos de idade, enquanto 54,5% tem entre 15 e 64 anos de idade, e Madagascar é atualmente considerado o 15º país mais populoso em África. 14º, Ghana. Com mais de 32,3 milhões de pessoas, Ghana é o segundo país mais populoso da África Ocidental, depois da Nigéria, e o 14º mais populoso da África. A idade média dos cidadãos ganenses é de 30 anos e o tamanho médio das famílias é de 3,6 pessoas por família, e Ghana atualmente ocupa a 14ª posição nos países mais populosos em África. 13º, Moçambique. Moçambique tem uma população de cerca de 33 milhões e é o 5º país mais populoso da África Oriental. Com base nas atuais projeções, a população de Moçambique ultrapassará os 100 milhões em 2078 e atingirá os 122,8 milhões no final do século. De acordo com o último levantamento, a taxa de fecundidade total foi de 4,9 filhos por mulher, devido à primeira gravidez precoce e ao baixo uso de métodos contraceptivos. Então, em breve, os moçambicanos terão uma população acima de 100 milhões de habitantes. Mas atualmente, Moçambique está na 13ª posição nos países mais populosos em África. 12ª posição, Angola. Angola é um país da costa oeste da África Austral. É o segundo maior país de língua portuguesa do mundo e o 7º maior país da África. Angola tem uma população de 35.027.343 habitantes, de acordo com a revisão da população mundial. A população está prevista para crescer para mais de 60 milhões de pessoas em 2050, 2,7 vezes a população de 2014. A partir de 2022, a taxa de fecundidade total de Angola é de 5,4 filhos nascidos por mulher, a sexta mais alta do mundo, e faz com que Angola esteja atualmente na 12ª posição nos países mais populosos da África.
11ª posição, Marrocos. Marrocos é um país localizado no norte da África, com uma população de aproximadamente 37,7 milhões de habitantes. Marrocos é o 4º país mais populoso do norte da África e o 11º país mais populoso da África em 2022. 11ª posição, Argélia. No início do século XX, a população de Argélia era de aproximadamente 4 milhões, mas hoje a população paira em pouco mais de 45 milhões, 28,1% dos quais têm menos de 15 anos de idade. A Argélia cobre uma área de 2,3 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se a 10ª maior nação do mundo por área e a maior nação da África, que conta atualmente com 45 milhões de habitantes. 9. Sudão. O Sudão tem uma população de cerca de 45,70 milhões de pessoas em 2022 e ocupa uma área de 1.886.068 quilômetros quadrados, tornando-se o 3º maior país da África em área e o 3º maior país da Liga Árabe. Há que lembrar que o Sudão era o maior país da África, mas atualmente, devido à sua divisão em Sudão e Sudão do Sul, isso acabou mudando. Mas mesmo assim, o Sudão ocupa a nossa 9ª posição. 8. Uganda. Uganda tem uma população de mais de 48,4 milhões de habitantes, dos quais mais de 8,5 milhões vivem na capital e a maior cidade, Kampala. Uganda tem a 5ª maior taxa de fecundidade total do mundo, com 5,97 filhos nascidos por mulher, estimativas de 2014. E a sua idade média da população é bastante baixa, cerca de 15 anos, e é uma das mais baixas de todo o planeta Terra. E Uganda ocupa, assim, a 8ª posição dos países mais populosos da África. 7. Quênia. O Quênia é um país da África Oriental. Sua capital é a maior cidade do Quênia, chamada Nairobi. Com uma população de mais de 56,2 milhões de habitantes, o Quênia é o 7º país mais populoso da África Oriental. O país tem uma população jovem, 33% dos residentes com menos de 30 anos de idade. 6. África do Sul. África do Sul é um país localizado no extremo sul da África, com mais de 60 milhões de pessoas. O país é a nação mais populosa da África Austral e o 6º país mais populoso da África. O país é povoado por povos de diversas origens, culturas e línguas. Cerca de 81% da população da África do Sul é de pessoas negras. As populações restantes consistem nas maiores comunidades da África ascendente da Europa, Ásia e multirracial. E assim, a África do Sul ocupa a nossa 6ª posição. 5ª posição, Tanzânia. Com uma população de mais de 63,2 milhões de habitantes, a Tanzânia é o 2º país mais populoso da África Oriental e o 5º mais populoso da África, com uma população que se estima que irá crescer nos próximos anos, mas atualmente a 5ª posição pertence à Tanzânia, aqui no continente africano. 4ª posição, República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um país da África Central. Por área, é o 2º maior país da África e o 11º maior país do mundo. Com uma população de cerca de 95,2 milhões de habitantes, um rápido aumento de 39,1 milhões em 1992. Apesar da guerra em curso no país, a República Democrática do Congo é o 4º país mais populoso da África.
e oficialmente o maior país de língua oficial francesa do mundo. Se compararmos os países que falam língua francesa, a República Democrática do Congo é o país mais populoso. Há que lembrar que esse país foi uma colônia francesa. Terceira posição, Egito. Com cerca de 106,1 milhões de habitantes em 2022, o Egito é o país mais populoso do norte da África e o terceiro país mais populoso do continente africano. Sua população cresceu rapidamente de 1970 a 2010 devido aos avanços médicos e aumento na produtividade agrícola, possibilitada pela Revolução Verde. Aumentou comida e saúde, a população cresce de forma saudável e Egito é a prova disso. Segunda posição, Etiópia. A Etiópia é o segundo país sem litoral mais populoso do mundo. O país abriga 120,8 milhões de habitantes e é o país mais populoso da África Oriental e o segundo mais populoso da África depois da Nigéria. Sua população total cresceu de 38,1 milhões em 1983 para 109,5 milhões em 2018 e depois para 120,8 milhões em 2022. Atualmente, a taxa de crescimento populacional da Etiópia está entre os 10 maiores países do mundo. Prevê-se que a população cresça para mais de 210 milhões até 2060. Primeira posição, Nigéria. A Nigéria, também conhecida como o gigante da África, é o país mais populoso da África, com uma população de mais de 216,5 milhões de habitantes. De acordo com as Nações Unidas, a Nigéria vem passando por um crescimento populacional explosivo e tem uma das maiores taxas de crescimento e fertilidade do mundo. De acordo com as suas projeções, a Nigéria é um dos 8 países que devem responder coletivamente por metade do aumento total da população mundial em 2050. A ONU também estima que em 2100 a população nigeriana estará entre 505 milhões e 1,3 bilhões de pessoas. Muita gente mesmo. É assim como nós terminamos o ranking dos 15 países mais populosos da África. O que achou do vídeo? Gostou? Coloque nos comentários. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Até a próxima.